Certa vez eu escutei uma frase, e para ser sincero, não me lembro de quem é o autor dessa frase, mas sei que essa frase me marcou, que é: toda história ela tem a versão do lado A, a versão do lado B e a verdade. Eu me lembrei dessa frase porque ela é muito propícia porque a gente vem observando no futebol brasileiro em relação a narrativas. Especificamente agora falando do Campeonato Paulista, que está sendo transmitido pela Record, e tem todo um pano de fundo aí nas discussões dos direitos de mídia do próximo Campeonato Brasileiro, com os 12 blocos econômicos que estão negociando, já que a LFU está negociando diretamente com a Record. E aí você vê toda uma predisposição agora em favorecer, enaltecer os números da Record para dizer que não é só a Globo que tem uma boa audiência ou a capacidade de engajar pessoas à frente da TV para assistir uma partida de futebol. E na semana que passou nós tivemos dois clássicos, Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. E desculpem, pode aí espernear quem quer espernear, mas eu vou trazer aqui alguns fatos, alguns dados. A audiência com a Record muito longe de ser a audiência que a Globo transmitia ou que a Globo dava, conseguia quando transmitia o Campeonato Paulista, e muito mais do que isso, a audiência da Record para o Campeonato Paulista, que eu sempre disse que são clubes que estão no centro financeiro do país, São Paulo, Palmeiras, Corinthians principalmente, mas são clubes regionalizados. Essa audiência no Brasil, ela nem existe, ou pelo menos ela nem é citada. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é deixar o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Comente se você gostou ou não gostou. Através dos seus comentários a gente pode e deve melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E, claro, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Mais um favor, deixe seu feedback sobre o áudio se está ok. Dessa maneira, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando aquele like, famoso joinha, comentando, compartilhando e dando feedback, você com certeza está contribuindo para o crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, a Record transmitiu, na semana que passou, dois clássicos do Campeonato Paulista, dois clássicos. E na última live que eu fiz, muito se abordou sobre isso, a audiência. Não, que a Record isso, a Record aquilo, não é assim. Ela consegue fechar pacotes publicitários, consegue dar audiência, ela tem qualidade. E esses dois clássicos, eles serviram de parâmetro. E aí, embora, na minha opinião, e eu vou dizer por quê, a audiência da Record ela não foi significativa e nem relevante, a narrativa de parte da mídia é de tentar vender como se fosse algo extraordinário. Quer ver só um negócio? Estou pegando aqui a notícia do UOL falando sobre o jogo Palmeiras e Santos. Olha como vem a manchete, né? Para você ter o destaque da reportagem aqui, é assim, ó. Deixa eu pegar, descer aqui. Como era esperado, as transmissões esportivas da Record já começaram a tirar o sono da Globo. Veja bem, então você começa a pensar, poxa, a Record bateu algum recorde, botou a Globo no bolso. E aí você vai lendo, e olha como acaba aqui. Que a Record bateu, o SBT e a Band, até aí não é muita coisa, não é verdade? Mas olha o que digo, a Record ainda ficou por 4 minutos na liderança, vencendo o filme Cidade Perdida, exibido no Cine BBB da Globo. Poxa, quer dizer que 4 minutos na liderança pro Cidade Perdida é algo que deve ser comemorado? De novo, olha como a mídia, o UOL, ele dá essa notícia, a narrativa da notícia, né? Começa a tirar o sono da Globo. E isso é tirar o sono da Globo. Por breves minutos você atingir a liderança, bater o Cidade Perdida.
Faz sentido para você? Bom, aí a gente vai também para o Terra, portal de notícias, que fala sobre a audiência da partida entre São Paulo e Corinthians. Inclusive eu recebi comentários sobre um vídeo que eu fiz sobre a audiência, e aí me perguntando, mas aí viu a audiência do Corinthians e São Paulo? Arrebentou. Olha o que diz aqui, que a Record conseguiu superar a Globo no domingo. E aí a gente vai lendo, e no final diz que a Record teve um pico de 18 pontos, que é relevante, 18 pontos. A Globo costuma dar entre 18 a 20 pontos, mas na média. Que a Record teve 18 pontos durante o confronto, um pico, mas que na média ela perdeu para a Globo, para o Luciano Huck, que somou a média de 13,3 contra 13,1. O máximo que pode dizer é que com Corinthians e São Paulo, que é um dos maiores clássicos do futebol paulista, né, e com os dois times de maior torcida do estado de São Paulo, o máximo que pode dizer é que a Record ficou próxima da Globo. Daí a superar a Globo vai uma forçação de barra muito grande, né? Então você vê aí que são narrativas que vão sendo construídas, né, em acordo com o interesse. E por quê? Porque tudo isso tem um pano de fundo, que é o próximo Campeonato Brasileiro. Agora, um ponto interessante é que eu procurei, pelo menos, essas audiências aqui não é a nível nacional não, tá? Foi medida apenas na Grande São Paulo. E aí eu procurei bastante algum tipo de informação em relação à audiência a nível nacional. Eu não achei. Se algum de vocês aqui acharem e quiserem me mandar, eu agradeço. Mas sabe por que eu não achei? E sabe por que melhor não tem, pelo menos fácil acesso? É porque não é interessante. Certamente, a nível nacional, foi uma audiência muito baixa. Então não é interessante quem quer vender uma narrativa positiva de colocar essa informação. E aí você não tem de fácil acesso, porque não é algo relevante. No caso da Grande São Paulo, onde conseguiram ali, por um breve momento, vencer o Cidade Perdida da Globo, ou por um breve momento bater o Luciano Huck, mas perder no geral, aí colocam, vendem uma narrativa. E a nível nacional é até importante destacar que o Campeonato Carioca ele tem muito mais audiência que o Campeonato Paulista a nível nacional. Podem gostar ou não gostar, mas isso é apenas um fato. E essa narrativa ela é vendida da mesma maneira que defendem os números da LFU, que não batem com a realidade. E nesse caso, tentam vender essa narrativa para ver se consegue influenciar de alguma maneira o mercado publicitário, porque isso tem um pano de fundo. Só que o mercado publicitário ele é dirigido por uma dinâmica né? E aí essa dinâmica ela observa os fatos. O que eu quero dizer? Quem coloca dinheiro não o faz porque A ou B está influenciando. O faz porque analisa números, analisa os dados e com base nisso toma as melhores decisões. Ou não é assim que você faz com o seu dinheiro? Da mesma maneira, quem vai investir na exposição da sua marca em relação a esses produtos, campeonatos. O fato que a gente pode observar é que o Campeonato Paulista ele não tem apelo, a não ser para quem é exatamente do estado de São Paulo. Eu sempre disse que a Record é um canal, um veículo de comunicação muito regionalizado. Então, para quem é do estado de São Paulo, pode ter algum valor. Ainda assim, como eu já disse, perde sempre para a Globo na média geral. No máximo um minutinho ou outro consegue superar a Globo. E a Globo passando uma programação que podemos dizer não é a premium, não. Porque se fosse a gente comparar laranja com laranja, um jogo na Record, um grande clássico aqui, um grande clássico aqui na Globo, eu tenho absoluta convicção que não daria nem para largada. Mas, voltando, o que se passa é uma narrativa tentando de alguma maneira influenciar, porque nós vivemos essa guerra de narrativas. E aí, o Campeonato Paulista, que não tem essa audiência, não tem esse peso, certamente é observado e certamente vai servir de referência para o que se vai projetar no Campeonato Brasileiro. E aí, gente, isso não envolve só
os patrocinadores, o segmento publicitário que vai comprar a exposição com a Record. Eu já disse isso uma vez. Isso envolve também o tipo de empresa que você vai conseguir como patrocinador, o tipo de parceiro e os valores que vão ser discutidos. Porque se a maior parte dos seus jogos vão ser transmitidos pela Record, onde claramente, né, tirando a narrativa de lado, tirando todo esse discurso idealista, o pró-LFU, agora pró-Record ou anti-Globo, o que tem de fato são números que não convencem, não justificam grandes investimentos, ou pelo menos na proporção que um Flamengo tem quando você vai comparar. De novo, muito mais do que eu, os contratos falam por si próprios. Quando você fecha contratos com o Flamengo, quando você fecha contrato com o Corinthians, quando você fecha contrato com o Palmeiras, os contratos que eu me refiro, os contratos de patrocínios na camisa, nas camisas, né, nas placas de publicidades. Né? Então isso reflete, quando você vê o Flamengo, ele sempre é a referência, sempre está dominando, liderando. Diogo, mas agora alguns clubes como o Palmeiras se aproximaram. Sim, porque está na renovação de um ciclo, né? E quando está na renovação de um ciclo, olha como referência sempre o Flamengo e fala, poxa, o Flamengo já está se distanciando muito. Então, fala com seus patrocinadores para tentar melhorar a situação. Usa o Flamengo nesse caso para tentar elevar uma situação. Só que essa renovação de ciclo também vai acontecer com o Flamengo. E quando o Palmeiras fala na sua renovação, por exemplo, que o Flamengo está ganhando, está se distanciando muito dele, e isso faz com que ele peça uma melhoria no seu contrato, da mesma maneira, quando renovar o ciclo, o Flamengo vai falar, olha, já se aproximaram muito de mim, isso aqui já não basta, e vai voltar à distância, porque essa distância ela é determinada justamente por isso, por esses números. Por mais que queiram dizer que ficar 4 minutos à frente da Globo, vencendo Cidade Perdida, é um recorde de audiência, sim, talvez um recorde de audiência para a Record, mas não um recorde de audiência no geral. E quem trabalha com isso não vai se influenciar por opiniões ou versões que não condigam com a realidade, não vai condizer com a realidade. Vai se basear em números, em dados estatísticos e em evidências, como eu trouxe aqui. E essas evidências mostram o quê? Justamente, primeiro, que o Campeonato Paulista é um produto regionalizado e que a Record também é um veículo de comunicação, uma TV, um canal de TV regionalizado, né? Diogo, não fala isso, a Record ela tem no Brasil inteiro. De novo, eu não estou dizendo o contrário, entenda. Quando eu digo que ela não tem alcance, ela não tem alcance. Em vários estados do Brasil, a Record ela tem o mesmo alcance de uma, sei lá, uma Rede Vida, alguma coisa assim. Não é aquela TV que você senta para ver a programação e baseado naquilo, você está sentado de frente para a TV e o que te oferecer ali você acaba consumindo. Mas muita gente não assiste mais tanto TV aberta, assiste YouTube ou stream. Ok, sei lá quanto é o percentual disso, mas não é a grande massa. E quando a gente fala de alcance, a gente está falando de alcance de massa, principalmente no futebol. E no futebol, o que nós temos é que, em termos de alcance de massa, está claro que temos um produto regionalizado, que é o Campeonato Paulista, e olhe lá, mesmo dentro de São Paulo, os números de audiência, comparado com os números da Globo, são bem inferiores quando falamos futebol com futebol, né? A Globo transmitindo e a Record transmitindo. Então, ainda em São Paulo, onde a Record ainda tem um certo alcance, por ser um canal de TV com uma programação muito voltada para o estado de São Paulo, ainda assim a audiência não é lá essas coisas não. Porque, desculpa, se o grande parâmetro é ficar 4 minutinhos ali à frente do Cidade Perdida, e quem sabe esses 4 minutinhos que ficou à frente da Cidade Perdida não foi justamente durante o comercial, quando alguém foi ficar zapeando aí no controle e passou pelo jogo Palmeiras e Santos. Vai saber, né? E como eu disse, é um campeonato regionalizado. Se você for verificar o Campeonato Carioca em termos de alcance, entenda bem, em termos de alcance no Brasil, média nacional, que eu não achei aqui, em termos de alcance, consegue ser muito maior
do que o Campeonato Paulista, porque a média nacional do Campeonato Paulista eu não achei mesmo. E isso não é à toa. Se essa informação não está aí, é porque não há interesse em divulgar. Se não há interesse em divulgar, é porque não foi boa. Então, são informações aí que são difíceis de serem contestadas se você tenta ter uma ótica diferente, mais detalhista, mais observadora e olhando sempre de uma forma contextualizada. Muitas informações são oferecidas aí para consumir sem que você necessariamente faça um filtro, né? A gente tenta sempre trazer aqui para o debate esse tipo de discussão e cada vez mais vai ficando claro que essas informações, na maior parte das vezes, são versões com interesse, parciais e tentando atingir de alguma maneira, tentando influenciar para que quem consome compre um discurso enviesado. O fato é que a Record não tem números relevantes com o Campeonato Paulista, na minha opinião nem poderia ter, porque é um produto também muito regionalizado, e então essa audiência dela a nível nacional não aparece, pelo menos eu não achei, sendo muito sincero, e mesmo a nível regional não é lá grandes coisas, pelo menos como deveria ser. E eu imagino como alguns players desse mercado estariam esperando muito em função do que a mídia alardeia, né? Divulga, vende e na prática é muito diferente. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, aquele like, o famoso joinha, para que esse vídeo tenha um alcance mais relevante. Comente e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.